continuamos com o nosso trabalho maravilhoso pelo nosso podcast Mercado e Feiras, levando até você as entrevistas das pessoas que trazem assuntos para agregar aí a você os cuidados, porque os olhos é a nossa vida, a gente tem que enxergar, não é? E você precisa tratar isso sempre, acompanhar, e eu acho isso muito importante. E você, Ana Glória? Com certeza, eu acho que é primordial, né? Você cuidar da sua visão, a saúde, principalmente as crianças, né? Que hoje, daqui a pouquinho, a nossa entrevistada vai falar sobre isso. Eu acho que a saúde visual é primordial nas nossas vidas. Com certeza. E nós estamos com o nosso podcast na Expo Ótica, em nome de Infinity Solution do Brasil. Esse televisor que você está vendo aí é um presentão que a gente ganhou, para que lá fora o público acompanhe em tempo real o que está acontecendo aqui nos estúdios. E quem fez isso? A Infinity Solution do Brasil. Alô, Henrique Bezerra, meu abraço e o meu carinho. E agora, quem você trouxe para falar conosco? Então, conforme eu disse, é Juliane de Paula. Ela é terapeuta visual e especialista em crianças. Tudo bem, Juliane? Tudo bem. É um prazer tê-la aqui no nosso podcast. Ele é meu, todo meu. Juliane. Estou muito feliz aqui com vocês. Nós também. Você é natural de onde? Eu sou aqui de São Paulo mesmo, da cidade de Ribeirão Pires. A primeira que não é, Sabe a primeira ser. que não é de Minas. É a primeira que... Hoje a gente entrevista Só mineiro. Só mineirinho, viu? Tem um sangue mineiro aí. Mas- Como uma boa brasileira, tem uma misturinha, né? Mas não sou mineira, sou paulista, né? Seja Natural bem-vinda do- ao nosso podcast Obrigada. e fala naquela câmera, Claro. fala um pouquinho de você para que toda essa gama de pessoas conheçam quem é a Juliane de Paula. Bom, eu sou optometrista e terapeuta visual especializada no público infantil. Sou formada desde 2016, tenho uma clínica, sou escritora também. No meu livro, sim, no meu livro eu falo sobre o desenvolvimento visual das crianças e explico um pouco sobre a minha profissão e como eu trabalho com elas, né? Porque, infelizmente, as pessoas acabam deixando a visão de lado e nós somos seres visuais. Com certeza. E a nossa base é a infância, é a pediatria. Então, todos nós fomos crianças um dia. E muita coisa que fica na pessoa adulta veio desde o infantil. É porque tudo começa, né? E começa dentro da escola. Sim, Então as Sim. pessoas às vezes não identificam que tem algum problema visual, Sim, que a sim. criança sofre de algum problema como miopia sim. e acabam, né? Acaba passando despercebido, Sim, né? e até Juliane? mesmo antes disso a gente já consegue avaliar e agir de forma precoce, né? Então, assim que nasceu, já faz o teste do olhinho na maternidade, que hoje já é obrigatório, É obrigatório. né? Então Mas pode Faz o pezinho também, faz né? o Agora, pezinho, ele é junto, tudo já é obrigatório. Fazer Eu não pezinho, sabia do olhinho. olho. Sim, ele é Isso eu não obrigatório, um dos sabia testes também. obrigatórios. Principalmente o que repercutiu bastante foi a filhinha do Thiago Leifert, que nasceu com uma patologia, foi. com câncer foi verdade, eu ocular. lembro disso. Então isso levou a mídia a falar mais, né? Então repercutiu muito. E a gente precisa pensar no olho não somente na parte das doenças, que isso é muito importante, né? A gente precisa ter um olho saudável, mas a parte funcional também, que é a questão do óculos. Então, desde pequenininho, no nascimento, a gente já consegue acompanhar o desenvolver dessa visão. Porque a visão, ela se desenvolve. Nós aprendemos a enxergar como aprendemos a andar. Nós não nascemos sabendo enxergar. Com certeza. Agora, geralmente crianças, 3 anos, 4, às vezes 5, apresentam um problema visual, né? Isso não foi detectado naquele exame ao nascer? Não. Ou isso não tem nada a Não ver? tem. O teste do olhinho, ele é para ver patologias. Se essa criança nasceu com uma catarata, Ah, se essa criança tem alguma doença na retina. Então é mais para detectar alguma doença ocular que tenha nascido com essa criança. E é comum isso acontecer? Desculpa a ignorância. Não, que isso. Nós temos vários casos. Eu posso dar um caso de um paciente meu. Eu não trato doenças, tá? A doença é com o oftalmologista. Eu cuido da parte funcional, que é a parte da optometria, né? Eu ia perguntar o que era optometria. Exato. O optometrista, ele pode prescrever óculos, lentes de contato. E no meu caso, eu sou especialista em terapia visual. Então, eu trabalho na intervenção visual também, na terapia visual. E eu tenho pacientes, por exemplo, o Dudu, posso falar dele, que está nas minhas redes sociais também, Sim. os pais autorizam. É um bebê síndrome de Down, hoje ele já tem 2 aninhos. Cuido dele desde os 3 meses.
Ele nasceu com uma catarata congênita. Ele operou com uma ótima médica oftalmologista aqui em São Paulo. Retirou, então, o que é uma cirurgia de catarata? Retira-se a lente natural do olho, né? Que isso a gente vê mais nos idosos Sim, ou sim. em pessoas com uma idade mais avançada e não num bebê, mas pode acontecer de nascer com catarata. E onde isso é identificado? No teste do olhinho. Então, o Dudu nasceu com essa catarata congênita, operou, e hoje a gente estimula a visão do Dudu. Porque quando for o tempo dele retornar e recolocar uma lente que nós chamamos intraocular, que é uma lente que simula a lente natural, o cérebro do Dudu já vai saber enxergar, porque nós não enxergamos com os olhos, e sim com o cérebro. Eu tinha uma... A gente É, aprendeu isso esses é dias também o que é uma vista dominante. Exato. Nós não sabíamos. Não sabíamos. Olho Nós dominante, E nós claro. aprendemos, acho que ontem, ou... Acho Dia que 6, na gravação, com É. a Ambra, inclusive a Ambra que nos Isso. ensinou. Maravilhosa. nós A estivemos... diretora executiva aqui da Exato. feira. Maravilhosa. Ela falou, vocês vão saber, o seu olho, você sabe qual é o teu olho dominante? Eu falei, Jesus. Temos um olho dominante, nós temos Eu não- um nem lado imaginava. dominante, nós temos, então nós temos um olho dominante. Tem gente que tem o olho dominante que é cruzado, como se diz. Cruzado, os dois. Cruzado minha mão dominante é a direita, Isso. mas o meu O olho olho dominante é esquerdo. o esquerdo. O meu, no caso, é O meu esquerdo, também. né? Eu sou Porque o outro destra sai e o do- meu é o esquerdo. O meu é direito e eu não sou destra. Olha Engraçado. só. Ah, mas não tem nada em Cruzado. relação com as mãos, com os membros? Os olhos, a visão, na verdade, ele tem a ver com o nosso corpo inteiro. Porque quem conduz a visão é o cérebro. É mesmo. Então, quando nós nascemos, nós somos seres motores. Pode ver que o bebê, ele coloca tudo aonde? Boca. Na boca. Tudo. E aí a gente fala o quê? Nossa, parece que tem olho na boca ou na mão, porque tudo quer pegar. Porque a visão do bebê, ele nasce com uma péssima visão. Ele não enxerga nada. Ele nasce com uma hipermetropia muito grande, que Ah, nós chamamos de hipermetropia fisiológica. É o que a gente espera em um bebê. mas isso reverte em algumas horinhas de Não, nascido? no desenvolver deste bebê, essa hipermetropia, ela tende a ficar emétrope, que é o olho que não tem grau, né? Ah. Ou dioptria para os técnicos, Sim, né? sim. Então, nós nascemos com um grau de hipermetropia e astigmatismo fisiológico. Isso é o que nós esperamos para um bebê. E por isso que é importante desde sempre passar com um optometrista pediátrico ou com um oftalmologista. Até que idade essa mãe que está nos assistindo, Sim. ela tem para acompanhar esse... Nasceu, já leve seu bebê para acompanhar. Fez lá a primeira, mas depois de quanto tempo? Pode 6 levar uns meses? 3 meses, 2 meses, Porque 2 não para é- 3. Porque não é comum, né? Infelizmente. Infelizmente não, e pode ser identificado muitas questões. Porque até os 3 meses de um bebê, você espera a primeira etapa de desenvolver da visão, que é a fixação. Tá, O fixar é o quê? Fixar os sim. olhinhos em algo. Porque quando nós nascemos, os olhinhos ficam perdidos. Parece aquela criança estrábica, né? Que um olhinho... É mesmo? Eu não... Sim, pode reparar um recém-nascido. Os olhinhos ficam perdidos. E você precisa acompanhar se isso está dentro do que é fisiológico, porque o cérebro não entende que tem 2 olhos. Ah, que interessante. Você não nasce sabendo enxergar, nós aprendemos. Então tem associação com o nosso corpo. Quer dizer que aquele olhão aberto lá não tá vendo Tá nada? vendo? Muito embaçado, só de pertinho, bem pertinho. É. E, a E partir aí- desculpa, Claro, a claro. partir de que idade ele já consegue... Então, a partir dos 3 meses ali, 3 ele já está meses. começando a desenvolver, Ah, né? tem Porque tempo. vai aumentando a distância que ele consegue enxergar. Aos 3 meses, ele consegue fixar os 2 olhos em uma mesma direção. Ah, tá. E o que é muito importante é a gente ver todas essas etapas do desenvolver visual. Porque, por exemplo, se um bebê aos 3 meses não tem uma fixação, ele tem um olhinho às vezes tortinho, Sim. ou para dentro que nós chamamos de endotropia ou Sim. uma exo, Sim. nós já precisamos investigar o porquê que isso está acontecendo. Porque aos 3 meses nós não esperamos isso em um bebê. Eu não sei se vai caber, me perdoe, mas Isso. a mãe observa que aos 4 anos o olhinho dele está com um problema de... Certo. Como é que isso acontece? E por que que isso acontece? É porque Temos ele muitas tem o causas. estrabismo... Temos muitas causas, é por isso que é importante avaliar, né? Para ver se é algo muscular ou se é algo causado mesmo porque o cérebro não entendeu que tem 2 Eu olhos. só preciso fazer uma... Eu disse, Claro. eu estou perguntando pelo seguinte. O cérebro comanda Comanda. a visão. Sim. Ele, dos 3 meses, ele já começa
Isso. uma visão. E fixar, E né? por que há esse problema do estrabismo, Temos vários fatores. a palavra vesgo, me perdoe, não sei Ah, se que é tem outro, popular, que é o né? popular, né? Uhum. Que é o estrabismo. Sim, sim. Por que vem isso? Por quê? Temos vários fatores, né? O que nós precisamos identificar se não tem nenhuma patologia. Porque se existe alguma patologia causando esse estrabismo, o responsável vai ser o médico oftalmologista, o neurologista, que essa criança precisa se consultar. Agora, se isso é algo muscular ou algo neural, nós precisamos verificar, fazer todos os testes, né, para poder ver se a terapia visual já auxilia essa criança e correção óptica também, né? Porque muitos estrabismos vêm da falta de correção. E a partir de que idade a mãe pode ficar tranquila que ele está bem, que ele não vai ter nenhum problema, ou não existe? Você precisa se consultar para poder saber se essa criança está se desenvolvendo de acordo com a idade. Porque a gente fica adulto, adeus, Gente, acabou, não tem mais. Não. A gente acha que o problema É, é só na acabou, frente, quando você tem uma, terminou. né, De quando jeito você- nenhum. Aí é cuidar da glicemia. Pra Mas ter a a catarata, visão mas não tem junto, junto, por né? exemplo, o bebê aos 2, 3 meses é importante ele passar ali por uma avaliação do desenvolvimento visual. Como eu disse, ou com um oftalmo, ou com um optometrista, com um Sim. profissional de confiança. E depois ele volta aos 6 meses, depois volta com 1 aninho, e assim vai acompanhando. E o adulto é de ano em ano, né? Então é o que nós esperamos. Sim, sim. Então hoje toda o meu lado profissional é dedicado aos bebês e crianças. Eu atendo as crianças até os 17 para 18 anos. Nossa, que beleza. E tem muitos casos, assim, de... Eu tenho muitos. Na clínica eu tenho casos de crianças neurodivergentes, né? Que são crianças autistas, Ah, com síndrome de Down ou síndrome rara. E tenho crianças que a gente considera dentro do desenvolvimento típico, né? mas Que é o que a aí, gente espera. aí entra a parte terapêutica sua. Sim, também. Vocês trabalham, a terapia visual, ela trabalha em conjunto com o médico oftalmo. Também, ou com o optometrista, né? Então, os dois podem trabalhar em conjunto também. O oftalmo, eu tenho muitos parceiros oftalmologistas que trabalham em conjunto comigo, principalmente quando eu tenho crianças com síndrome rara. Então, eles vêm com algumas questões patológicas e quem cuida é o oftalmologista. E temos também a questão do optometrista, né? Então, o optometrista ele pode ser um terapeuta visual também, que foi o lado que eu escolhi para mim. Então, essa é a pergunta que eu ia fazer, né? Por que a Juliane se interessou pelas crianças? Nossa. Que necessidade Ai, foi meu olho essa? brilha. Não a gente vê, né? E eu acho bonito. Meu olho brilha. Então me conta isso. Você tem alguém na família que é... Então, Que- eu, na verdade, eu tenho um tio, né? Meu saudoso tio Toninho, Antônio Gali. Sim, sim. Ele, amém, assim, que eu vou levar o legado dele comigo sempre. Ele tinha uma ótica e quem hoje está à frente é minha tia. Então, eu cresci em balcão de ótica, porém, Ah. nunca quis ir pra ótica. Nunca. Meu sonho sempre foi cuidar. Então, eu pensava erroneamente, que hoje eu sei, que para eu cuidar eu teria que fazer medicina, mas não, nós temos várias profissões na área da saúde, inclusive a óptica, ela é da área da saúde. Não é um Sim. comércio, ela É um comércio. É a o saúde. sistema visual é saúde, né? Então, para mim eu pensava erroneamente que teria que fazer medicina, mas desde criança eu brincava com as minhas bonecas, que eu cuidava delas. Então eu ia pra igreja, por exemplo, Conversava com elas. Né? conversava, cuidava, fazia avaliação. Minha filha Patrícia fazia. Fazia avaliação. E aí eu ia pra igreja com a minha mãe, ficava com as crianças, que eu também era criança, e eu falava pras mães: fiquem tranquilas, eu cuido. Só que eu era uma outra criança. Ainda é, viu? E ainda tô, Ainda- É o rostinho. Ainda é um bebezinho, né? eu me engano bem. É um Tenho bebezinho. 34, mas eu Você nem engano parece, bem. né? E atendendo eu engano mais ainda, porque eu uso jaleco de bichinho e tudo mais. Ah, eu acredito. Você E- fala com muita propriedade. Eu amo o que eu faço. E então eu sempre soube que era a pediatria. E meu tio me apresentou a optometria. E aí eu costumo dizer que a optometria que me escolheu, não fui eu que escolhi a Ah, isso eu optometria. tenho certeza. Ela me escolheu. A optometria comportamental é que envolve tudo isso? Isso, a optometria comportamental é a filosofia científica que eu escolhi para poder abordar nas terapias visuais. Que nós temos a ortóptica, que é a tradicional. Sim. Então toda terapia visual ela nasce da ortóptica. Então a minha base é a ortóptica. Tá. Né? Mas a comportamental ela vai para um segmento mais de unir o desenvolvimento, que é a base, com o desenvolver visual.
né? Então, vamos dizer, uma evolução científica. Mas a ortóptica é a mãe de todas as terapias visuais. E quantos colaboradores a sua clínica conta atualmente? Atualmente eu estou sozinha, né? Vai dar conta? Tô um pouquinho Apertada. Tô um pouquinho apertada, porque eu estava com uma terapeuta visual maravilhosa, a Cristilane, mas ela foi minha aluna também, eu também sou professora. Você também é professora e escritora também. E que você falou escritora agora há pouco, né? também, Você vai falar do livro. exatamente. E ela abriu o negócio dela, abriu uma óptica. Olha que beleza. Fiquei muito feliz por ela, mas agora eu estou aí na seleção novamente, buscando por quê? Uma profissional para te ajudar. Profissional. E assim, a parte pediátrica, e eu falo não só na optometria ou na terapia visual, até mesmo para as óticas, eu tô alertando e fazendo conteúdo aqui na feira com isso, com esse intuito, porque o público infantil que precisa de óculos está crescendo muito e os profissionais não estão qualificados para atender esse público. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Esse profissional que você procura, você encontra no mercado comum ou tem um específico para achar esse profissional? Precisa ser um optometrista, né? Mas não está no mercado, você não acha? Ele está no mercado, porém a parte pediátrica, existe uma resistência dos estudantes. Eles têm medo de atender pediatria. É mesmo? Sim, porque requer muito conhecimento, estudo. Eles acham muitas vezes que é jeito. Tem jeito também. Mas o jeito e a expertise, ela vem com o estudo. Eu posso, por exemplo, a Juliane, nasceu com esse desejo de crianças, de cuidar. Bacana. Mas você pode desenvolver essa questão. E isso você vai ter através do conhecimento, do estudo. O estudo te dará segurança para atender o paciente, não só o paciente, os pais. Isso. E você se lembrar sempre, eu falo isso para os meus alunos, que o seu paciente ali é a criança. Os pais, eles estão ali, mas você precisa se reportar à criança. O que você fala tem fundamento, porque se você você é terapeuta de uma criança e os pais não seguirem esse princípio, não tem como. Atrapalha. Não tem como trabalhar, não tem como. Eu emendo a pergunta o seguinte, nós temos o oftalmologista, que é o que eu vou, sim, né? Sim. E depois nós temos uma Juliane. É acima de um oftalmo? Não, nós não estamos nenhum acima um do outro. Não existe. Não existe. Não tem ninguém superior a você. É paralelo. Nós trabalhamos de forma diferente, apesar de trabalhar com o mesmo sistema, né? Então, o oftalmologista trabalha com o olho. Assim como tudo bem, são os bastidores, são os melhores. Acontecem algo e a gente fica igual. A gente precisa ficar pleno. Mas eu vou te contar pra você não pensar que é nenhuma. Não, tá tudo bem. A minha visão periférica, vamos já encaixar na parte técnica. A minha visão periférica, ela é ótima. Tá ótimo. E aí eu vi aqui, ó, eu vi algo acontecendo aqui nos bastidores. Mas eu vou te contar. Quando a minutagem que atende, aí aqui, né? eu falei pra ele, quando eu tiver com 19, porque ele me mostrou 30, e o que ele mostrou 30 fez eu dar risada. Eu falei, agora eu quero que você me mostre com 19, que eu não vou dar risada. Pois o cara, ele te conseguiu. Mostrou, né? Ele conseguiu. Eu só vi a parte periférica aqui, Que ó. pena que a câmera não Que pena mostrou. que a câmera não Eu vi pega. que algo aconteceu. Eu percebi, Desculpa. tá tudo bem. Essa não tá deu tudo pra bem, aguentar. Tá tudo bem, não tem Desculpa, como. meu bem. Isso que é bom, né? Um Isso que é bom. bate-papo descontraído. Sim. Agora, Retornando. sim, a mamãe, você estava explicando, Isso, os dois não é um mais que o outro. são todos dentro do mesmo patamar. São, na verdade, uma equipe que cuida do sistema visual. E Mas- essa equipe, ela é quem? Ela é pertencente à óptica e está junto. E- Nós temos, quando a gente fala, por exemplo, do psiquiatra e do Sim, psicólogo, sim. não existe um maior que o outro, eles são juntos. Então, o trabalho em É conjunto. um trabalho multidisciplinar que nós chamamos, né? A minha neta teve um problema, né? Mas jamais passaram um terapeuta, jamais isso Alguns aconteceu. não passam Por mesmo. isso que essa foi a razão da Sim, pergunta. Olha, sim. isso aqui tem tratamento, você tem que Sim. procurar uma terapeuta, eu tenho o telefone de uma, Sim. não Depende tem muito do isso. profissional também. Mas ele sabe que ele pode Alguns indicar. sabem, alguns não. Então vai muito do profissional também. Doutor, o senhor que está vendo a gente, assistindo a gente, Vai muito do profissional. meu querido, tá na hora de indicar terapeutas também, não é? Tem doenças que são tratadas. Por exemplo, a ansiedade é terapeuta. Isso que eu ia falar, é Síndrome terapeuta. é terapeuta. terapeuta. Agora, por Você que trabalha não com terapeuta psiquiatra. visual? Visual E a também. criança vai mal na um escola, conjunto.
Porque não, às vezes não sabe, os pais, a professora não sabe. Eu faço palestras, eu Sabe. faço treinamento em escolas. Sim. E eu falo assim, não é uma disputa de mercado. Não tem Porque porquê. nós somos todos juntos. A área óptica, ela é da área da saúde. É o que eu falo para os pais. Eu falo, se a ótica não faz a lente como nós precisamos, seja pela prescrição do oftalmologista ou do optometrista, independente, Sim. não vai ter adiantado de nada uma avaliação maravilhosa, fantástica. Isso não vira. Se a DNP, se as medidas do óculos, se o óculos tá maior, às vezes vem uma criança com óculos maior que a cabecinha, o centro óptico tá onde? Olha isso. Porque para estudar o olho, eu preciso saber como monta-se uma lente. O optometrista tem isso. O optometrista, ele tem esse conhecimento de lente. Ele tem o conhecimento também disso. Então, o que adianta uma avaliação maravilhosa tem, se né? não tem essa parte? E um outro, Junto, né? e outro desafio que você deve ter também, porque cuidar das crianças com deficiência. Você acabou de citar aí o Autista, Dudu, Sim, né? o Dudu. Autista, Tenho Autista vários. pra mim é síndrome amor. Down. Todos Amor. eles são fantásticos. Eu aprendo, eu Eles falo ensinam que- muito. Eu falo que eles vão lá para que eu cuide. Mas o que eles não sabem é que eles me curam todos os dias. Na verdade, ele não é especial. Especial é quem. Eles me curam Olha, todos os dias, olha pra todos os pessoa. dias. Por diversas vezes, a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil. Na área da saúde piorou. E às vezes dá vontade de falar assim, ai, chega, acabou, vou jogar tudo pro alto, não quero mais saber. E aí vem um pitiquinho e fala, tia, hoje eu consegui fazer a atividade que eu não conseguia. Olha isso. Ou um Esse é o autista teu que não presente. olha, eles têm a questão do fixar para eles, o social muitas vezes é doído. E aí olha no meu olho e fala, te amo, Olha ou isso. obrigada, Mó um abraço. pagamento. Né? Ô tia, você vai me ajudar a enxergar. Então isso pra mim, quantas vezes eu fui a ponto de desistir e não desistir por eles. Então eu posso pedir para a mamãe passar por uma terapeuta para fazer uma avaliação, né? Uma avaliação do desenvolvimento visual com o optometrista, E a terapeuta idade visual. a partir. Independente, nasceu já pode levar. Então, mamãe, tá aí, chegou a oportunidade. A senhora já foi ali, foi aqui, não deu certo. De repente, uma terapia, um trabalho pode devolver ao teu filho a qualidade de vida. Qualidade de vida. E você sabe, visão é coisa séria, Sim, não é? Assim como a saúde começa pela boca e os dentes têm que estar bons, sim. É as verdade. vistas também precisam, né? Até influencia na escola. A criança vai muito No mal, aprendizado. Eu falo exatamente isso. vai porque muito mal. no livro eu falo do desenvolver desde quando Isso. nasce até a entrada na Claro, escola. claro. Porque, infelizmente, essa criança, ela vai ter acesso. Deve ter algum problema visual na escola. Só que desde quando, às vezes, nasceu ali no bebê, já poderia ter Já. trabalhado nessa questão. E até mesmo melhorar essa qualidade de vida e Não é? rendimento. Porque muitas crianças têm diagnósticos de TDAH, Sim, de TEA. Que acaba se confundindo, né? Acaba se com um confundindo. problema visual. Trata uma coisa e na verdade era Às vezes a outra, criança né? nem enxergava. Isso. E como que ele ia se comportar? Então, É. assim, tem que ter muito cuidado, né? Passar pelo oftalmologista, pelo optometrista, por todos, né? Por prevenção, né? Pra Uma de- pena que não uma termina, pena. né? Só para finalizar, fala um pouquinho rapidinho do livro e como adquirir o seu livro. Os olhos são a janela para o mundo. Sim, aqui eu coloquei uma linguagem terapêutica, coloquei uma linguagem que os pais entendam, que a escola entenda, que todos entendam. E tem toda a parte do desenvolvimento e idade das crianças e atividades também. E no final do livro tem depoimentos de pacientes meus, né, que hoje já estão verdadeiramente de alta. comprovado, né? Sim, muitos já estão de alta. Maravilha. Então, aqui é um livro para divulgar sobre o desenvolver e o cuidado visual. Então, ele foi feito com muito amor, Primeira muito edição? carinho. Primeira edição? Lancei há 3 anos aqui na Expo Óptica. Então, ele já tem 3 aninhos e é a primeira edição, meu primeiro neném. Amém. Que Amém. ele cresça. Amém! Cada vez Meu mais. primeiro neném, com E 3 realmente, aninhos. a grande verdade que você colocou, os olhos são a janela. São para- janela Sim, para e o vou mundo enviar mesmo, depois é um para verdade. vocês. E a gente de vai receber. presente. Obrigada. Muito carinho, Com toda viu? certeza. Viu? Juliane de Paula. Queria que você ficasse Eu mais. gostei também. É porque maravilhosa. A conversa fluiu muito Não bem. foi gostei, gostoso? Foi muito delícia. bom. Mas você vai voltar, você vai fazer, Você vai fazer um estúdio convite, com a vamos gente. fazer um estúdio Você vai com- fazer no estúdio. uma produtora Essa equipe que é a aqui. ON20, essa equipe aqui É de é lá. da ON21 Vou Produções. levar o livro para vocês. Não Com vou certeza. mandar, eu vou levar
Você vai trocar aí com ela os Trocar. detalhes, Com vamos ligar para certeza. você, vamos agendar. E convidadíssimos para conhecer minha clínica. Nós estaremos lá também, Ela se é Deus linda. quiser. Você vai levar o nosso abraço, Show, o nosso com carinho certeza. e o desejo de muito, muito sucesso. Deus E abençoe. a causa que você está cuidando, que são as crianças, eles serão nossos Nosso futuro. homens amanhã, né? E vão estar com os olhos abertos para o mundo. Amém. Deus abençoe você, Amém. viu? A nossa. Já deu o site? Já deu o Já Instagram? no Instagram. Qual que é o Sim, Instagram? é OPTO, Ópito Juliane. Vai estar ali. Ali eu coloco orientações para os Isso. pais, o meu dia a dia na clínica. Estou colocando conteúdo também da Expo Óptica direcionado ao público infantil. Que maravilha. Que beleza. Então tá dado o nosso recado para você, mamãe, para você, papai, vovô. Tá na hora. O vovô pode dar uma passadinha lá também? Que o Ô vovô, para de ficar esfregando o olho, vai tirar essa embaçada aí. Não é esfregando que vai melhorar não, viu, vovô? Sai da cadeira e vá visitar a Juliane de Paula. Você não vai se arrepender. Leva o nosso abraço, leva o nosso carinho, desejo de muito sucesso. Deus abençoe. Amém. Amém. Muito bom. Um abraço para você e a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no podcast Mercado de Feiras. E até daqui a pouquinho tem mais entrevista para você.